Me chamo Wendel, eu trabalho na Prefeitura de Parnamirim, no setor de TI da Prefeitura, o GCTI, e lá a gente desenvolve sistemas que ajudam os servidores a otimizar o seu tempo, a ser mais eficientes. A gente tem diversos sistemas hoje implantados e hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos sistemas, que é o Fala Cidadão, e vai explicar um pouco o funcionamento dele. O Fala Cidadão, ele acaba surgindo há uns 4 anos atrás. Eu ainda não estava no GCTI e, basicamente, ele serviu como um projeto piloto, né? O projeto, inicialmente, ele teve uma demanda da vigilância sanitária. Lá, a vigilância sanitária, ela anotava todas as ocorrências do cidadão no livro de ocorrências. Aí acabava que você não tinha controle de nada, né? E acabava que, sei lá, a atendente poderia colocar uma letra ilegível, você podia amassar, porque era papel, né? Tem diversos problemas. Você não pode gerar relatório, você não tem o controle de quem está trabalhando. Aí foi desenvolvido o primeiro projeto do Fala Cidadão, que foi a primeira versão, a versão piloto, né? Que só foi para atender essas demandas da vigilância sanitária. Acabou que esse projeto ele não foi para frente, a primeira versão, porque a demanda subiu de uma forma muito grande, porque a prefeitura tinha e ainda tem 5.000 acessos diários no portal. Então, acabava que muita gente abria a ocorrência direto e o pessoal lá não conseguia ficou totalmente sobrecarregado lá. Não tinha mão de obra suficiente para atender tantas ocorrências. Aí essa primeira versão a gente teve que desativar. Surgiu a segunda. A segunda versão foi já feita do zero e a gente teve que melhorar muita coisa no sistema também. E inicialmente a gente implantou na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que é a Censur, que cuida da parte principalmente de iluminação pública. Esses postes aí, iluminação pública, é ela que cuida. A gente acabou implantando, né? E eu acho que foi mais ou menos na metade de 2018, essa parte de iluminação pública, né? O Fala Cidadão, ele teve um foco inicial nessa parte de iluminação pública. Aí acabou que fez um sucesso o sistema, o cidadão começou a usar muito ele. Tipo, por dia tem muitos chamados na Censur e a gente hoje tem uma média de 2 dias para resolver por exemplo, um poste que está com a lâmpada queimada. A prefeitura leva em média 2 dias para resolver o problema e a pessoa pode fazer tudo de casa. Então, hoje esse é o nosso principal sistema que atende também os cidadãos da cidade. Basicamente, no portal da prefeitura, né? Lá tem todos os serviços da prefeitura. A gente disponibiliza um link. Nesse link, o cidadão é levado para o formulário do sistema, né? Que a gente chama a parte de portal. Existe a parte que o funcionário usa, que o cidadão não tem acesso, e a parte do portal que só o cidadão tem acesso, que é o formulário de busca e de abertura de chamados. Aí, o que acontece é que, assim que ele chega no formulário, tem duas opções. Ele tem que se identificar como servidor ou cidadão. A gente adicionou essa funcionalidade recentemente, né? Servidor e cidadão. Se ele for cidadão, ele tem que se identificar ou pode anonimizar. Se ele quiser se identificar, ele pode fornecer o CPF dele, o e-mail ou o telefone, sendo que só o telefone é obrigatório. O CPF e o e-mail não são obrigatórios, mesmo se ele quiser se identificar, se ele escolher a opção identificado. Aí, fazendo isso, ele tem a opção de escolher a categoria, que a categoria é basicamente o serviço que a prefeitura vai tentar resolver para você. Por exemplo, iluminação pública, limpeza urbana, entre outros que tem hoje. Então, ele escolhe a categoria, ele vai preencher alguns dados do endereço onde está acontecendo aquele problema e
e vai escrever um pouco explicando qual é o problema que está acontecendo. E a partir disso ele abre o chamado, é gerado um número de protocolo, pelo qual ele pode acompanhar esse chamado futuramente, mas existe também outras formas dele poder acompanhar. Por exemplo, se ele colocou o e-mail dele, ele pode pesquisar o chamado por e-mail, por telefone, CPF. Então tem várias formas dele encontrar o chamado dele que ele próprio abriu. Mas a melhor forma, eu diria que que é o protocolo. Então, uma vez que ele abriu, a secretaria vai receber aquela demanda e vai analisar e vai tentar resolver para você. E você pode acompanhar todo o progresso da resolução do problema de caso. Consegue acompanhar os encaminhamentos que são feitos. Por exemplo, a Secretaria Censul recebeu um chamado, passou para a empresa que resolve, que é uma empresa terceirizada, e a empresa devolve, eles dão a baixa, depois eles também fazem uma análise se foi realmente resolvido, né? E basicamente isso, o cidadão consegue acompanhar de casa. Na parte do servidor, muda só um pouquinho, mas é a mesma coisa, só muda que ele vai fazer, tem que fazer o login com o usuário dele, que a maioria dos usuários da prefeitura, eles têm a maioria dos funcionários, na verdade, eles têm um usuário que a gente cria assim que ele começa a trabalhar lá. Então, ele pode fazer o login com esse usuário e o Fala Cidadão para o servidor seria mais para demandas internas, que é, por exemplo, a gente fornece 2 serviços lá, 2 setores, né? Que é manutenção e redes. Então, problemas de computador e de conexão a gente deixa como demanda interna, por isso que ele tem que fazer o login como servidor. Hoje em dia, são 9 setores, sendo que ele, por enquanto, ele está desativado, né? Então, são 8. Bom, antes era um serviço feito em papel, né? Então, você tinha diversos problemas ali internos da prefeitura de controle, de como controlar o funcionário que está trabalhando. Você podia também amassar a folha lá do livro de ocorrências. Você não tinha como gerar um relatório, então tinha diversos problemas do ponto de vista do servidor, né? E para pesquisar também uma ocorrência que o cidadão abriu, você também tinha que ser tudo manual, né? Já no ponto de vista do cidadão, assim, eu diria que tem diversos problemas porque que foram solucionados com isso. Foi dinamizado a relação realmente. Que foi a relação de você, por exemplo, não precisar ligar para lá. Eu acho que hoje as pessoas não querem tanto ficar fazendo ligação assim por telefone, elas preferem mais resolver por aplicativo ou web app. Para elas é bem mais cômodo isso. Então, isso dá elas também mais, eu acho, praticidade e autonomia para elas mesmas resolverem o problema, né? Relatarem o problema sem ter que ficar ligando para a secretaria. Eu acho que basicamente é isso. E tem também outra parte que é em relação à transparência, né? Se no Fala Cidadão você consegue ter bastante transparência porque, por exemplo, existe uma parte do sistema, do portal, que você consegue pesquisar os chamados, por exemplo, pelo bairro. Então você consegue ver se a prefeitura está resolvendo os problemas lá do seu bairro ou não, né? Então se você, por exemplo, pesquisar pelo seu bairro centro, você consegue ver os chamados que foram abertos para o bairro centro. Então isso para o cidadão é muito bom, porque ele vê que a prefeitura está atuando, né? Muitas vezes o cidadão tem a ideia de que a prefeitura não está realizando nada para ela, quando na verdade é o contrário, né? Então eu acho que dá essa transparência, essa praticidade e autonomia para a relação entre os dois, servidor e cidadão.